controles, amém? Lucas 18. Estamos encerrando essa campanha, irmãos. Na próxima semana nós estaremos com o culto da vitória. Voltaremos ao normal, da forma normal. Mas creio que tudo aquilo que foi semeado em oração aqui haverá uma colheita em nome de Jesus. Lucas capítulo 18, versículo número 1, só o versículo 1, diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever orar sempre e nunca desfalecer. Diga comigo, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém, irmãos? Tome seu assento por gentileza, para a glória de Deus. Eu havia estudado e buscado em Deus Salmo 85. Só que Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus me leva a esse texto bíblico aqui nesta noite especial, falando um pouco sobre oração. Haja visto que Deus tem falado nos últimos dias sobre a oração. Deus tem contemplado a igreja, falado com o seu povo da necessidade de estar em oração. Nós temos ouvido palavras aqui, ouvimos uma palavra segunda sobre a necessidade de estar orando, buscando a Deus. E hoje à tarde eu estava estudando a palavra, irmãos, e Deus falava fortemente no meu coração: é preciso ter mais oração. É preciso que você comunique à igreja sobre a oração. E quando falamos de oração, meus irmãos, nós entendemos que é impossível alguém se dizer crente, é impossível alguém se dizer servo de Deus e não ter uma vida de oração. É impossível nós ser batizado em águas, impossível nós ter nome de crente, de servo de Deus, e não conhecer a prática da oração. Eu não estou colocando a oração como um antídoto todo-poderoso que ele está acima de Deus. Não é a oração que tem poder, é o Deus da oração que tem poder. Assim como não é a fé que tem poder, é o Deus da fé que tem poder. Mas nós sabemos que a oração é um método que Deus nos deixou. Lá no princípio o homem falava face a face com Deus, mas depois do pecado, a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Por isso que é uma batalha para você estar em oração. Você nota isso que quando você entra em oração, você entra numa guerra. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver, irmãos, que muitos homens, mulheres, eles tinham uma vida de oração, uma busca em Deus, clamavam a Deus. Depois de muito tempo, depois de Adão pecar, a Bíblia diz lá em Gênesis 4:26 que um homem chamado Enos, ele começou a invocar o Senhor, porque ele acreditou em Deus. Ele olhou para o seu lado e entendeu que existia alguém que era todo poderoso, existia alguém que tinha criado as estrelas, o sol, que tinha criado a terra. Ele entendeu que tinha alguém que tinha criado a vida dele e começou a clamar por esse alguém, a buscar. E ele começou a clamar por Deus. Foi um tempo que a Bíblia diz, irmãos, que Deus começou a se manifestar nessa época em um homem chamado Enos. Esse homem buscava Deus em oração. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, você vai ver grandes homens. Eu não vou citar aqui todos, poderia citar um por um, mas o tempo está curto. Mas poderia falar, por exemplo, de Abraão, que era considerado o pai da fé. Mas sendo o pai da fé, era um homem de oração. Isaac, o filho dele, também orava, buscava a Deus. Através das mãos dele em oração, a sua esposa foi curada, porque Isaac acreditava, irmãos, no Deus e orava ao Senhor, buscando em oração. Você vai olhar para Jacó, irmãos, a Bíblia diz que Jacó ele luta a noite inteira com Deus em oração no val de Jaboque, pedindo a bênção do Senhor, e diz assim: enquanto o Senhor não me abençoares, eu não vou sair daqui. E Deus respondeu a oração por causa dessa luta que ele teve, dessa batalha que ele teve com Deus. Irmãos, é possível eu e você sair aqui hoje, desta noite, com a bênção de Deus em nossa vida, se nós se colocar verdadeiramente em oração na presença do Senhor. Nós olhamos para a Bíblia aqui, nós vamos ver Moisés, nós vamos ver Josué, nós vamos passar pelos juízes, homens como Samuel, Sansão e tantos outros, Gideão. Nós vamos observar reis como Davi, como Ezequias, como Salomão, homens que tinham vida de oração. Mas o maior exemplo para nós, igreja, de oração não é Isaías, não é Jeremias, não é Ezequiel, não é Daniel, não é os profetas. O maior exemplo que nós podemos ver de oração é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque se você notar, Jesus começa seu ministério em oração. Jesus vai escolher 12 discípulos para caminhar com ele, e a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 6, que ele orou a noite inteira para escolher os seus discípulos. A Bíblia diz depois disso que Jesus, escolhendo os discípulos, ele vai para o deserto. No deserto ele fica fazendo o quê? Ele fica em oração, buscando a presença de Deus. Ele sai do deserto, ele é batizado, irmãos, e a Bíblia diz que ali ele estava também buscando a Deus em oração. Jesus, ele está no monte, ele está orando. Ele está no deserto, ele está orando. Jesus está mesmo no barco, ele está orando. Jesus está ensinando, está orando. Jesus está no templo, está orando. Jesus está vivendo os últimos dias do seu ministério. Diz a Bíblia Sagrada que ele está, irmãos, no Getsemane, convidando os seus discípulos para estar em oração, buscando a presença de Deus. Ele vai para a cruz do Calvário, mesmo ferido, sangrando, derramando sangue. A Bíblia diz que ele está de braços estendidos, está orando e intercedendo por aqueles que estavam ao seu lado, pelos pecadores. Porque Jesus está nos dando exemplo, igreja do Avivamento Pleno, que nós devemos buscar a Deus em oração. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Nós olhamos aqui, irmãos, que Jesus ele sai da cruz do Calvário, ele ressuscita. E a Bíblia diz da mesma forma, ele anda 40 dias pela face da terra. E a Bíblia diz para nós que ele está orando, intercedendo para que o Espírito Santo venha. Eu poderia citar para você, irmãos, tantos homens de oração, homens como Paulo. Porque a primeira evidência do apóstolo Paulo, quando você lê Atos capítulo 9, você vai ver que Paulo está orando, buscando a presença de Deus. Você olha para a vida de Paulo, e Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 12: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, a Bíblia diz assim, irmãos, que nós devemos orar, e não apenas orar, mas orar com entendimento. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. A Bíblia diz em Colossenses 4,2: orando e velando nelas com ação de graças. A Bíblia diz em Efésios 6,18: orando por todos os santos. A Bíblia Sagrada, irmãos, é um livro que fala de oração. De Gênesis ao Apocalipse fala sobre oração. Eu sinto a graça do Espírito Santo aqui, eu sinto a graça de Deus aqui, porque eu creio que Deus está nos chamando para estar orando mais, buscando mais a presença do Senhor. E talvez você diga assim: mas pastor, mas qual que é o motivo de nós estar em oração? Por que eu devo orar tanto? Por que eu devo orar mais do que eu estou orando? O próprio texto que nós lemos aqui, que Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Então nós entendemos, igreja, que o motivo de orar simplesmente é porque é dever. Então, mas já por isso, só por isso, nós já deveríamos ter uma vida de oração. Só que é muito mais que isso, muito mais que um dever. Porque talvez seja chato até você fazer uma coisa simplesmente porque é obrigado ou é um dever. Só que oração, irmãos, não é uma coisa que nós temos que estar fazendo simplesmente por obrigação. É mais que isso. Por que nós devemos estar em oração? Porque quem ora demonstra confiança em Deus. Uma pessoa que não ora e nem dobra os joelhos para orar, significa que ele está dizendo, não com palavras, mas com as suas atitudes. A sua vida está contando isso. Está dizendo: eu não dependo de Deus, eu não acredito em Deus, eu não confio em Deus. Porque hoje você nota que as pessoas confiam mais na medicina, confiam mais no remédio no fundo da casa, confiam mais no amigo, confiam mais no dinheiro, confiam mais em tantas outras coisas. E se esqueceram, irmãos, que uma das maiores armas que Deus nos deixou foi a oração. A oração continua sendo, sim, irmãos, algo, um método que Deus colocou nas nossas mãos para receber aquilo que nós talvez não vamos conseguir receber com meios naturais. A oração, irmãos, é algo que ela demonstra confiança em Deus, porque a Bíblia diz lá em Hebreus 11:6. A Bíblia diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, não tem como você dizer assim: eu vou me aproximar de Deus, se você não crê, irmão, se você não busca em oração. Ninguém vai sentir Deus. Não adianta você chegar num culto aqui e ficar: eu quero ver, eu quero sentir a presença de Deus. Não ora 10 minutos, não sabe o que é orar 1 hora, você não vai sentir nada. Porque nós só vamos se aproximar de Deus mediante a oração. Não tem como nós chegar aqui e querer que o louvor flua. Não tem como nós querer aqui chegar que a palavra flua se nós não buscamos a Deus em oração. Nós temos que ter o nosso particular com Deus. Presta atenção, não é a esposa que vai salvar o marido, não é o marido que vai salvar a esposa, e nem os filhos. É cada um que tem que ter a sua vida individual de oração com Deus. É comunhão com Deus.
Eu sinto a graça do Espírito Santo aqui. Porque Deus fala isso no nosso coração. Nós precisamos, irmãos, ter o nosso devocional com Deus. Já prestou atenção que tem pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que ficam na dependência, até mesmo do cônjuge. Amor, você vai na igreja? Ah, hoje eu não vou. Então também não vou. E se o teu amor não foi para o céu, você também não vai para o céu? Tá certo que nós somos famílias. Eu sinto a graça de Deus aqui. Nós somos famílias, mas existe um Deus que é muito maior que a nossa família. Existe um Deus que é maior que o teu cônjuge. Existe um Deus que é maior que o teu marido, maior que a tua esposa. E esse Deus deseja relacionamento. Se o teu relacionamento te impede de aproximar de Deus, eu já falei isso muitas vezes, tome cuidado, que Deus pode tirar ele de você. Deus me dá uma autoridade para falar aqui, irmãos, a autoridade de Deus. Se for possível, Deus tira, parece se impedir a tua comunhão com Deus. Eu já vi testemunho de que Deus, irmãos, abriu cova para quem estava impedindo alguém de servir a Deus. Eu dou uma palavra aqui para alguém nessa noite: não impeça ninguém dentro da tua casa, na tua família, de servir a Deus. Não impeça ninguém dentro da tua casa de servir a Deus, de vir na igreja, porque senão Deus vai abrir a tua cova. Assim diz o Senhor. Porque Deus é um Deus que deseja se relacionar. E quando nós, irmãos, não oramos a Deus, nós estamos dizendo automaticamente: eu sinto graça de Deus aqui, igreja, eu não sou melhor que ninguém. Mas nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu não acredito, eu não confio, e nós precisamos orar, porque esse Deus tem poder. Sabe por que Abraão orava? Irmã Helena, sabe por que Abraão orava? É porque ele acreditava em Deus. Sabe por que Moisés orava? É porque ele acreditava em Deus. Sabe por que Paulo passava em oração e procurava lugares para orar? É porque ele acreditava nesse Deus. Sabe por que nós estamos aqui numa campanha, uma noite fria, que você poderia estar lá na tua casa, nos debaixo das cobertas? Você veio. Você não veio aqui por causa de comida, eu sei disso, porque eu sei que os irmãos estão aqui. Você veio aqui porque você acredita que tem um Deus que ouve, tem um Deus que contempla, tem um Deus que é vivo, tem um Deus que, como diz a palavra na semana passada aqui, tem te sustentado até agora, e você só está vivo por causa dele. Você sabe que o teu casamento está sendo sustentado por causa dele. O diabo já queria ter matado alguns, mas você está aqui por causa dele, por causa das orações. Tem filhos, tem filhos que só estão aqui por causa da oração do pai, por causa da oração da mãe, porque o pai continua orando, porque a mãe continua orando, porque o avô continua orando. Porque se não fosse a oração, onde estaria? A minha mãe estaria prova disso. Se não fosse a oração dela, eu também não estava aqui. Então louvado seja Deus por aqueles que oram, por aqueles que clamam pelas nossas vidas. E deixa eu contar uma coisa para você. Você não sabe, mas tem gente que ora por você. Glória a Deus. Olha que interessante. Tem gente que não ora. Não ora. E você sabe o que eu estou falando aqui. Você sabe que é uma dificuldade para orar. Tem gente que não ora, mas tem alguém que está orando por você. Aleluia. Deus é tremendo, irmãos. Por que orar? Porque a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita e a vontade dele é agradável. Nós nunca vamos saber a vontade de Deus se nós não estivermos em oração. Não tem como saber a vontade de Deus se nós não estivermos orando e clamando a presença dele. Pastor, mas é a palavra não traz a vontade de Deus. A palavra traz, irmãos. Só que a palavra, ela é um mar, ela é algo muito grande, muito tremendo e complexo, que você precisa estar em oração para entender aquilo que Deus está falando. Porque se você não entender aquilo que Deus está falando, você vai buscar aquilo que você quer dentro da palavra. É por isso que você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Porque senão você vai rejeitar alguns versículos e você só vai para o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o teu pastor, mas Ele também é o Deus da graça, o Deus da glória, o Deus da ressurreição, é o Deus da cura. Irmãos, seja direcionado pelo Espírito Santo, seja direcionado por esta graça. Busque a Deus em oração, que Ele vai te dar direção. Não tome decisões sem buscar a Deus em oração. Não queira fazer as coisas do teu jeito, dizer assim: a partir de hoje eu vou fazer desse jeito, desse. Não é do teu jeito, é busca a Deus em oração. Já tomou uma decisão? Vá orar em nome de Jesus.
precisamos orar porque a vontade dele é boa. A vontade dele é boa porque às vezes nós queremos e falamos para Deus: Senhor, eu quero do meu jeito, eu quero da minha forma. Como eu estava orando aqui, e alguém poderia pensar assim: mas pastor, faz tanto tempo que Deus falou, faz tanto tempo que Deus falou e até agora nada aconteceu. A vontade dele é boa, perfeita. Glória a Deus, aleluia. Nós falamos para Deus: Senhor, eu quero ir por aqui. E ele fala: não, não é por aqui, você vai por aqui. Nós queremos ir para frente, às vezes nos leva para trás. É igual José do Egito, lembra? Talvez nós queremos subir as escadas, e Deus fala: não, para subir tem que descer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Irmãos, não confie na tua força, não confie no teu intelecto. Eu já quebrei a cara muitas vezes tentando fazer as coisas do jeito, mas quando a gente coloca em oração, pode ter certeza que você nunca vai ser enganado, que você nunca vai quebrar a cara. Deixa eu falar uma coisa para você aqui: quem ora de verdade, busca a presença de Deus, você não vai quebrar a cara, você não vai ser confundido, porque Deus vai falar ao teu coração profundamente, Deus vai te dar direção. Confie, não confie aqui na tua força, porque Pedro, um dos discípulos de Jesus, diz a Bíblia que ele vai dizer assim: porque eu irei até a cruz, eu vou contigo, não vou te negar de forma nenhuma. Ele estava confiando na força dele, e Jesus falou para ele assim: antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. E o que aconteceu? Negou, porque ele não acreditou nas palavras do Senhor Jesus, porque Jesus chama eles para vigiarem, estar em oração, e Jesus vai lá e eles estão fazendo o quê? Estão dormindo. Esse é o problema, irmãos, porque muitas vezes o Senhor está nos chamando: vem orar, e o Espírito Santo fala nas madrugadas, o Espírito Santo nos acorda de noite, o Espírito Santo nos fala na palavra. Glória a Deus. O Espírito Santo nos acorda de madrugada e diz: vai orar. E nós falamos: Senhor, mas será? Está frio, hoje não, depois. Isso nós estamos dizendo automaticamente: eu posso continuar caminhando com as minhas próprias forças. E é por isso que nós vivemos fraco, é por isso que nós vivemos se arrastando, é por isso que nós vamos cumprimentar os irmãos. Então, que está difícil, mano. Que vontade de desistir, sabe por causa disso? Mas é porque na hora de orar nós não estávamos orando, na hora de clamar nós não estávamos buscando. E o Senhor muitas vezes quer nos fortalecer, e não precisa ficar 1 hora orando para o Senhor te fortalecer. Basta você chegar e se humilhar na presença dele, e o Senhor te fortalece, o Senhor te anima, o Senhor te levanta. Não tem como, irmãos, não tem como. Senão sempre nós vamos viver desanimados, porque Ele é a fonte, Ele é a vida. Se nós chegamos diante da vida, Ele dá vida. Se chegamos diante dele, que tem tudo, Ele pode nos dar tudo da graça dele. O porquê que nós devemos orar, igreja? Porque Deus nos deu tempo para buscar a Ele em oração. Todos nós que estamos aqui, igreja, desde menor ao maior, do mais velho ao mais novo, temos 24 horas. E Deus deu essas 24 horas para todos nós. E nós temos que usar isso para a glória de Deus, buscar a Ele. Buscar a Ele em oração, irmãos, porque todos nós temos tempo para buscar. Só que muitas vezes nós dedicamos tempo a tantas outras coisas e deixamos Deus. Nós, se for olhar para a Bíblia Sagrada, como eu disse aqui, Abraão, Isaac, Jacó, Jesus, Paulo, Silas, olhar para homens que passaram no passado, tanto outros homens. Esses homens aqui, a diferença na vida deles muitas vezes é porque Deus era a prioridade. Deus era a prioridade. Diga comigo: Deus é prioridade. Só que às vezes nós deixamos Deus como o resto. Como assim? É na hora de dormir, 5 minutos, dobra o joelho na beira da cama, e aquela oração abrindo a boca de sono e rolando em cima da cama porque está muito cansado. Oferecemos tudo da nossa força, da nossa energia, da nossa saúde o dia inteiro, para nós mesmos, para o nosso trabalho, para o nosso patrão, para o nosso dinheiro, para o nosso ganho, para o nosso sustento. E muitas vezes, quando chega a hora de oferecer para Deus, nós estamos cansados. Se for para nós trabalharmos e nós ganhar dinheiro, nós saímos 5 horas da manhã, e muitas vezes para oração. Se for para nós ganhar dinheiro, se for para nós ir atrás daquilo que nos interessa, nós levantamos com chuva, com frio, se possível até com neve, mas vai. E quando é para Deus? Quando é para Deus, nós inventamos uma desculpa para o Senhor.
E o Senhor está, eu acho que se o Senhor, e eu digo, eu não estou falando aqui de vocês, estou falando de todos nós que estamos aqui, de mim mesmo. Eu acho que muitas vezes o Senhor está cheio de desculpas de nós. Mas o que Deus está falando para nós é, Ele nos deu tempo para estar orando, tempo para buscar. Por isso que a Bíblia diz assim, o dever de orar sempre. E quando a Bíblia fala, irmãos, 1 Tessalonicenses, orar sem cessar e orar sempre, não significa que você tem que se enclausurar dentro de um quarto e alguém chegar na tua casa e perguntar, o irmão está aí? Não, ele está orando. Não é isso. Não é que você vai ter lá 2, 3 horas especial para ficar no lugar orando. Não é isso. É como o pregador Spurgeon falava. Porque um dia perguntaram para ele, você ora 1 hora todo dia? Ele falou, eu não oro 1 hora todo dia, mas eu não fico 1 hora sem orar. Porque isso significa, irmãos, que nós levantamos orando, levantamos em oração, ou seja, antes de levantar nós estamos em oração, e antes de deitar nós também estamos em oração, buscando a presença do Senhor. É possível você orar sempre. Por quê? Porque enquanto eu estou pregando, você pode estar orando. Enquanto eu estou pregando aqui, você pode estar dizendo, Senhor, usa teu filho, Pai, quebra as barreiras, quebra as muralhas. É possível que quando eu estiver pregando aqui, você estiver falando com Deus aí, falando assim, Senhor, usa ele para a glória do Senhor. Senhor, que haja cura no meio da igreja, que haja libertação, que toda barreira seja quebrada. Porque enquanto nós vamos orando, igreja, as barreiras vão caindo. É possível que você está dentro do ônibus, pendurado lá no ônibus. Você está orando dentro daquele ônibus, falando com Deus, Senhor, enche-me da tua presença, enche-me da tua glória aqui. É possível que você está na tua casa com uma vassoura, talvez lavando uma louça, e orando e buscando a presença de Deus. Eu sinto a graça dele aqui. Deus é tremendo, igreja. Deus nos deu tempo para oração. Só que ore enquanto é tempo. Ore enquanto é tempo. Porque o tempo está findando, irmãos. Aquela mensagem que o André pregou aquele dia falou conosco do rico, o rico de Lucas capítulo 16, que estava lá no inferno. Daí resolveu orar e até evangelizar os seus irmãos. Nós não podemos fazer como Jonas, irmãos. Como assim? Jonas deixou para orar quando estava no fundo do poço, no ventre do peixe. Ora enquanto você tem saúde para orar. Ora enquanto você busca. Porque tem gente que ele só vai lembrar da oração quando está tudo mal. Aí ele vai lembrar e dizer assim, ora por mim. Ou aquele irmão, aquela pessoa, de repente que está até enfermo numa cama. Aí ele diz, ora por mim. Eu sei que nós não estamos fazendo assim, mas nós precisamos orar enquanto é tempo. Enquanto você tem fôlego de vida. Deus nos deu fôlego de vida para estar em oração. Quem está entendendo essa palavra, diga amém, irmãos. Amém. Por que devemos orar? Devemos orar porque quando nós estamos orando, como eu falei aqui, oração é uma arma. Está lá em Romanos capítulo 15, versículo 30. Paulo vai dizer assim, combatais comigo, combata comigo em oração. Paulo está dizendo, eu estou passando por uma luta aqui, irmãos, orem por mim. É isso que Paulo está dizendo. É como qualquer irmão aqui da igreja manda uma mensagem para o pastor, pastor, ora por mim. E nós, irmãos, comunicamos uns aos outros e vamos orar uns pelos outros, porque nós estamos numa batalha espiritual. A tua luta é a minha luta, a minha luta é a tua luta. E nós vamos orando porque é uma batalha, igreja. O inferno se reúne para tentar nos destruir, mas nós precisamos nos unir em oração para tentar derrubar todas as barreiras que o diabo tem levantado. Os demônios fazem tudo para que nós não estejamos aqui. A Umbanda, Quimbanda e Candomblé, nós bate tambor na sexta-feira perto da meia-noite. Inclusive eles colocam nomes de igreja, nome de crente na boca do sapo e assim por diante, dizendo assim, fecha aquela igreja, fecha aquele ministério, mata aquele pastor. Mas Deus nos dá vitória porque nós estamos em oração. Aleluia. Eu sei, igreja, que nós aqui no Ministério Avivamento Pleno precisamos orar mais. Quando eu falo de orar mais, não estou falando simplesmente do culto aqui, eu estou falando lá na casa, no particular com Deus. Tenha um particular com Deus e você vai ver coisas grandes na tua vida. Eu creio que estou falando aqui, igreja, em nome de Jesus. Oração é uma arma, oração além disso ela fortalece. Porque quando eu falo de fortalecimento, igreja, não tem como nós nos fortalecer se não for através da oração. Não tem como nós buscar força de Deus, igreja, não tem como. Não espere nada se você não estiver em oração. Porque você precisa buscar força de Deus em oração. Aí se você falar assim, Senhor, mas eu não estou nem com força para orar. Calma aí. Como que você tem força para comer? Como que você tem força para tomar banho?
Como que você tem força para pentear o cabelo e você não tem força para orar? Nem que você dobre os seus joelhos e diga só: misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Deus vai ouvir a tua oração. Nem que você faça como Ana, que Ana só abria a boca e chorava. Eu sei que tem gente que, eu sei, mas o Espírito Santo coloca isso no meu coração. Tem gente que quando você dobra o teu joelho já não tem nem palavra mais. É só chorar. Mas Deus interpreta o teu coração com gemidos inexprimíveis e leva-te para o teu Pai. Deus é vivo, irmãos. Por que devemos orar? Porque a oração nos guarda do mal. É por isso que Jesus disse o Pai Nosso: mas livrai-nos do mal. E a oração nos livra do mal. Nunca saia da tua casa sem orar. Saia pela manhã e diga: Senhor, coloca teu anjo ao meu lado. Eu vou viajar e coloca para Deus: Senhor, coloca teu anjo junto comigo, limpa as estradas, tira o perigo, livra-me, corta todo o laço do diabo. É assim que eu sei que pessoas têm feito. Mães têm orado pelos filhos, que saem andando, viajando, e o Senhor guarda através da oração. Eu sinto a graça do poderoso aqui, irmãos. Glória a Deus, aleluia. A oração nos dá discernimento também, como está lá em Atos capítulo 16, versículo 16. Paulo vai expulsar o demônio de uma moça que estava bajulando eles. E é assim que nós também temos esse discernimento, de saber aonde que nós entramos, que porta que nós devemos entrar. Porque nem toda porta que está aberta significa que é Deus que está abrindo. Tem portas que o diabo abre. Para quê? Para que nós venhamos entrar e sair fora da presença de Deus. Tem relacionamentos que o diabo coloca do lado. Para quê? Para tirar da presença de Deus. Tem coisas que o inimigo tenta colocar. E nós precisamos do quê? Discernimento. E não se tem discernimento, igreja, sem estar em oração. É só orando que nós conseguimos isso. Então é que se você ler Atos 16, pega na tua Bíblia lá na tua casa e veja. Você vai ver que Paulo está indo para onde? Para oração. E indo para a oração, Deus vai dar discernimento. Quem ora tem discernimento, irmão. Mais do que isso, quem ora vê coisas que os outros não veem. Por isso que Deus vai falar para Jeremias: Jeremias, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Irmãos, Deus vai te contar coisas que Ele não conta para ninguém. Sabe para quem Deus conta coisas que Ele não conta para ninguém? Para quem busca em oração. Glória a Deus. Eu já vou finalizar aqui, igreja. Por que nós devemos orar? Eu vou citar aqui algumas verdades sobre a oração. Eu peço que se coloque em pé e já estarei encerrando. Primeira verdade sobre a oração: guarde isso no teu coração. Não espere ter vontade de orar para estar em oração. Eu já falei isso aqui uma vez. Não espere: eu vou orar quando der vontade, quando eu sentir. Sabe quando que a tua carne vai sentir vontade de orar? Tua carne vai sentir vontade de sofá, descanso, cama, sono, comida, mas de oração não. Então ore mesmo sem vontade. Porque o primeiro obstáculo, olha aqui, o primeiro obstáculo de muitos da tua oração, tá? Tua carne, tua natureza adâmica, que você tem que matar, crucificar na oração. Muitas vezes eu falo isso com Deus. Falo: Senhor, eu repreendo todo o mal, toda a carnalidade que é em mim seja repreendida em nome de Jesus. Que eu não quero, Senhor, ser carnal, porque carnal não sente a tua presença, carnal não sente a tua glória, carnal não desfruta da tua presença. Que o Senhor, irmãos, nos dê graça de orar mesmo sem vontade. Outra verdade é que não tenha pressa na oração. Como está lá em Eclesiastes 8:3. Não te apresse a sair da presença do teu Deus. Porque tem gente que chega na oração, começa a orar e já sai rápido da oração. Não se apresse, tenha calma. Imaginou eu chegar com alguém e for dialogar, parar na frente e já sair? O que a pessoa fica pensando? Agora, nosso Deus quer nos ouvir. Tenha tempo para Deus, que Deus vai ter tempo para você. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. E outra verdade aqui, que sem oração nós não crescemos espiritualmente. Sem oração não tem como prosseguir. Sem oração não tem como avançar. Eu quero orar pela tua vida nessa noite, nesse encerramento dessa campanha, pedindo para que Deus esteja agindo, irmãos, em nossa vida, nessa igreja, nesse ministério, e através dessa arma que Deus nos deu, desse método maravilhoso chamado oração,
Que Deus venha quebrar muitas barreiras aqui em nome de Jesus. Eu quero fazer algo diferente aqui nessa noite, irmãos. E faz muito tempo que eu não faço isso. Quando eu cheguei na Palmeirinha, acho que foi a primeira vez que eu preguei lá, com o pastor. Eu lembro que eu pedi para os irmãos darem as mãos. Eu quero pedir para que você faça isso agora em nome de Jesus. Não tenha medo de nada, não tenha medo de pegar na mão do seu irmão, porque o nosso Deus é maior, poderoso do que tudo. Eu quero que você dê as mãos aí, em nome de Jesus. Igreja, eu tenho um pedido de oração aqui. Eu quero que os irmãos orem pela irmã Dilma. A Bíblia diz assim que nós devemos orar uns pelos outros. A irmã Dilma está com um problema, irmãos. Bem difícil na questão do trabalho dela. Ela levou... Posso falar, irmã Dilma? Que a irmã levou um prejuízo muito grande, mas que ela trabalha com uma espécie de... como se fosse lotérica, né? Pagamento de boleto. E os boletos que ela pagava para uma certa empresa, essa empresa não refez o pagamento. E aí está uma dívida bem grande dos clientes, muitas vezes, em cima dela, contra ela. E eu sei que é uma causa muito difícil, irmãos. A irmã Dilma, eu sei daquilo que ela muitas vezes tem me contado, porque ela tem passado. Só que eu sei também que nós temos um Deus grande, que nós podemos interceder pelos nossos irmãos. Eu quero orar também pela vida do irmão Adriano. Que Deus venha trabalhar na saúde dele em nome de Jesus. Irmãos, Deus se agrada disso aqui. Eu creio. Nós vamos orar uns pelos outros. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E Deus vai mudar cativeiros em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, começa a orar. Senhor Deus e Pai, querido Deus, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, Pai, oh Jesus, nós sabemos, Pai, que há momentos, Senhor, que é difícil, Pai. Muitas vezes a oração do desespero. Muitas vezes aquela oração, Senhor, a oração daquela mulher que chegou com o filho morto diante de Ti, Jesus. A oração daquela viúva que chegou ao Senhor Jesus Cristo, que o filho dela estava no esquife do caixão. A oração do Bartimeu, do cego, Pai, que não tinha mais o que fazer, porque estava cego, Senhor. Espírito Santo, nós pedimos pelos nossos irmãos. Nós pedimos pela vida relativa. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Senhor, entrar nesta causa, Pai. Essa causa, Pai. Glória a Deus. Nós colocamos nas Tuas mãos. Tu és o Deus das causas impossíveis. O Senhor é o Deus que resolve causas impossíveis. O Senhor é o Deus que é o juiz dos juízes, o Deus Todo-Poderoso. Pai, nós estamos aqui como igreja, como irmãos, Pai. Como irmãos que vêem a necessidade do outro. Espírito Santo, trabalha nas famílias aqui, Senhor, em nome de Jesus. Quebra esse laço, quebra a armadilha, quebra, Deus, toda a barreira, Pai. Tudo aquilo que o inimigo tem preparado que cai por terra. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus, enche, Pai, da Tua graça, Senhor, nesta igreja, esse povo aqui, Espírito Santo. Que não falte a Tua presença. Se você sentir desejo de abraçar alguém, orar por alguém, faça isso, mas faça isso. O Espírito Santo está ministrando aqui. Deus de glória, para que toda barreira caia por terra. Espírito de Deus, enche essa pessoa da Tua graça, Senhor. Enche essa pessoa do Teu Espírito Santo. Querido Deus, livra do laço, corta todo tipo de laço, barreiras, lá, Pai, contra a vida da irmã Dilma. Espírito de Deus, fortalece a vida dela. Fortalece, Espírito Santo, o Senhor repreendeu o mal. Agindo, Pai Santo, nesse problema, quebrando, Pai Santo, tudo aquilo que tem se levantado contra. Deus, nós pedimos misericórdia, Senhor. Nós pedimos também pela vida do irmão Adriano, o Senhor venha da saúde, Pai. O Senhor venha fortalecer, que Teu filho possa estar louvando, Pai, adorando sempre o Teu nome aqui nesse lugar. Querido Deus, que o Senhor venha para dentro do mal, para toda a fúria do inimigo. Fúria porque muitas vezes Teu filho está louvando aqui, o inimigo não gosta, o inimigo não quer. Porque o inimigo odeia adoração, o inimigo odeia louvor. O inimigo odeia que toca na igreja, que canta na igreja. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Por isso essa luta, por isso essa batalha que você vê. Então continue adorando, continue cantando, continue ministrando o Teu louvor. Continua na presença do Senhor. Continua fazendo a obra. Continua servindo a Deus com alegria. Porque através da oração vai caindo por terra todo mal aqui em nome de Jesus.
Nós oramos, Pai, pelos casamentos e famílias, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, sopra teu Espírito sobre essa igreja, Senhor. Enche essa igreja da graça gloriosa. Enche essa igreja do teu Espírito. Eu sei que tu está aqui. Eu sei que tu está aqui, Jeová. Oh, Jesus poderoso, Senhor, na tua presença, Pai da glória, nós temos alegria no nosso coração, Senhor. Nos enche cada dia mais. Espírito Santo do Senhor, faz o teu querer, Pai. Faz do teu jeito, Senhor. Levanta ministérios da pregação nesse lugar aqui, Senhor. Levanta ministérios do louvor nesse lugar aqui, Espírito Santo de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor da glória. Uma Fernanda, chorar por você. Deus colocou uma tristeza grande no teu coração. Vem aqui, eu quero dar para você. O Espírito Santo está nesse lugar aqui. Eu sinto a graça de Deus. Grande Deus, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo. Senhor da glória, Pai, a tua filha, Senhor, escolhida no ventre da manhã, separada do ventre da manhã, Senhor da glória, para fazer a tua obra, Senhor Jesus Cristo. Pai, muitas preocupações vêm ao coração, mas Tu és o Deus que cuida da saúde, Tu és o Deus que repreende o mal, Tu és o Deus que tira a tristeza, da glória, graça, Pai, aos Teus filhos. Eu lhe peço que o Senhor venha fortalecer a vida dela. Eu lhe peço que o Senhor venha encher ela da Tua presença, Pai, agora usando nas Tuas mãos, quando ela louvar o Teu santo nome, Pai. Meu Deus, porque a Tua graça enche, chamandarabaçu, becandalarabaxai, enche do Teu Espírito Santo, Deus de glória, enche da Tua presença, Senhor de glória. O inimigo, Pai, tentou frustrar os planos e projetos da Tua filha, Senhor da glória. Pai Santo, tentando tirar a presença do Teu Espírito, Pai, mas o Senhor é todo poderoso, o Senhor tem poder, o Senhor tem muito para a Tua filha ainda, usa ela muito nas Tuas mãos, Pai. Realiza uma grande obra, Senhor da glória. Trabalha, Espírito Santo, Deus, nessa família, Pai, nessa casa, em nome do Senhor Jesus, da vida, da graça e graças, Pai. Trabalha, Espírito Santo, dá alegria, Pai. Traz renovo, Espírito Santo de Deus. Traz alegria no seu coração, Pai, porque Tu és o Deus fiel. Tu és o Deus que tem sustentado até aqui. Tu és o Deus que não tem deixado faltar nada até aqui. Tu és o Deus que já tem fechado sepulturas. Sim, Pai, para a Tua filha Tu já fechou. E a Tua filha sabe disso, Espírito Santo do Senhor. Porque Tu és o Deus dos milagres. Tu és o Deus do fogo consumidor. Tu és o Deus, Pai, que já livrou de muitos laços, Pai. Tu és poderoso. E os Teus planos estão de pé. Os Teus projetos estão de pé. Nessa casa, nessa família, Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Querido Deus e Senhor, nós oramos e damos graças, Pai, por esse culto nesta noite. Abençoa Teus filhos, Pai. Abençoa aqui, Senhor, irmão Juliano e irmã Maura, Senhor, esta casa e esta família, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Enche da Tua graça e da Tua presença, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Nós dizemos Amém. graças a Deus. Meus irmãos, vai ter uma querida aí. Aguarda só um momentinho, por gentileza.